Bom, pessoal, continuando então nossa aula de equação irracional, vamos fazer mais alguns exemplos um pouquinho mais complicados agora, né? Ó, esse aqui, ó, eu tenho 3 raízes, né? E ainda é literal a equação. Então, primeira coisa, primeira dica para vocês, eu tenho as três, estão as 3 do lado esquerdo. Então, essa aqui que está negativa, eu vou jogar para o lado direito, porque eu tenho que deixar 3, vai ter que deixar 2 de um lado e 1 do outro. Então, aqui está negativa, a gente joga para lá, porque aí ela fica positiva e evita ficar com sinal negativo. Então, vai ficar isso aqui. Então, a gente vai elevar dos dois lados ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado vai ficar x menos p, que é o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, já vou colocar aqui x menos p vezes 2x menos p, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, é isso que eu estou fazendo aqui no meio, mais quadrado segundo. O quadrado segundo vai só tirar a raiz dele, né? Que é isso aqui, tira a raiz dele. Acho que vocês já estão acostumando com isso aqui, né? E o quadrado de raiz de p é o p. Então, aqui é o seguinte. Ficou x, 2x, deu 3x. Tem menos p, esse p também vai ficar menos 3p. Tá? Então, eu joguei todo mundo aqui para... Vamos fazer o contrário, jogar todo mundo para a direita? Então, aqui na esquerda vai ficar o 2, que multiplica isso aqui, né, que é o x menos p vezes 2x menos p é igual... Vou jogar todo mundo para a direita. Então, esse x mais 2x dá 3x, ele vai ficar passar para o outro lado menos 3x. E esse menos p dá menos 2p, que passa para o outro lado mais 2p, que soma com esse p vai dar 3p menos 3x, tá? Ok? Como eu falei com vocês, essa aula é um pouco mais avançada, então não vou ficar fazendo isso tudo, mas assim e tal. Não, você dá o seu jeito aí. Joga todo mundo para a direita. Eu estou falando que é para fazer, então você sabe o que fazer. Isso aí eu acho que é simples para quem já está nessa aula aqui. Se não é simples para você, é porque você precisa voltar lá atrás. Eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Ó. Vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado. Eu vou até abrir um novo slide porque vai ficar difícil aqui. Vai ficar 4, que multiplica, quem está ali? X menos p, 2x menos p. Repare que eu tirei a raiz aqui, né? Porque ela levou ao quadrado. E do outro lado vai ser isso aqui ao quadrado. 3p menos 3x ao quadrado. Dá ao quadrado, né? 3p ao quadrado, 9p ao quadrado. Aí, duas vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2 vezes 3x vezes 3p. Vai dar 18px. Mais 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado, né? Ok. Isso aqui. Agora vamos fazer aqui, ó, deixa o 4, vamos fazer isso aqui, essa multiplicação aqui, ó, x vezes 2x, 2x2. X vezes menos p dá menos xp. Menos p vezes 2x dá menos 2xp. E menos p com p dá p ao quadrado. Tudo isso é igual a 9p ao quadrado, menos 18px, mais 9x2. Fazendo aqui fica 8x2. Aqui ó, é menos xp menos 2xp, dá menos 3. Vezes 4 dá menos 12xp, mais 4p2. Igual a 9p2 menos 18px, mais 9x2. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar todo mundo para a direita, tá? Então, esse 9x2 menos 8x2, ó, vai ficar zero, porque todo mundo da esquerda vai para a direita. 9x2 menos 8x2 dá x2. O menos 18px, ou xp, né? px ou xp é a mesma coisa, né? A ordem não altera. Menos 18 e esse menos 12 vai passar mais. Então, menos 18 mais 12 dá menos 6xp. E o 9p2 menos 4p2 vai dar 5p2. Tudo isso igual a zero. Você vai fazer o delta aqui, ó. Faz com calma. Aqui, ó, vou inverter aqui. Na verdade, vou colocar menos 6px. Só para você entender que aqui é o b, né? O menos 6p é o b. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36p2. Menos 4 vezes o a, que é 1.
vezes o c, que é o 5p2. É uma equação do segundo grau literal. Então, isso aqui é 36p2 menos 20p2 vai dar 16p2, né? Então, raiz de delta vai ser a raiz do 16p2, dá 4p, né? 4p. Então, as raízes vão ser 6p, que é o menos b, mais raiz do delta, que é 4p, sobre 2. Essa vai ser uma das raízes. Então, isso aqui vai dar 10p sobre 2, vai dar 5p. E a outra das raízes vai ser 6p menos 4p, tudo isso dividido por 2. Dá 2p por 2, dá p. Então, as raízes foram 5p e p. Complicada essa questão, né? E acabou? Ainda não. Tem que substituir. Então, vamos tentar primeiro com o 5p. Então, se a gente fizer aqui, ó, 5p. 5p menos p dá 4p. Raiz de 4p vai ficar raiz de 4p menos raiz de p mais 5p vai dar 2 vezes 5, 10p menos p dá 9p. Tudo isso é igual a zero. Isso aqui, gente, vai ficar, o raiz de 4 é 2, dá 2p menos raiz de p mais 3p, porque a raiz de 9 é 3. Repare que o seguinte, gente, cuidado aqui, ó. O p continuou dentro da raiz, tá? Quem saiu foi só um número ali. 2p mais 3p dá 4p menos p, o resultado aqui vai ficar 2 raiz de p é igual a zero. A única chance disso ser verdadeiro era se o p fosse zero. Ele falou claramente que o p tem que ser diferente de zero, né, tem que ser positivo, não pode ser zero. Então, a primeira resposta nossa não bateu. Ok? E aí você tem que fazer de novo. Vamos fazer agora com p como raiz, né? Então, ficaria p menos p daria raiz de zero, menos raiz de p, mais 2p menos p dá p. Então, 0 menos p mais p, menos raiz de p mais raiz de p, cortou igual a zero. Opa! Então, a nossa resposta seria só essa aqui, só p. Então, possui um único elemento positivo. Por quê? Porque o p, ele é positivo. Olha que questão, hein? Pesadíssima, né? Beleza? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Essa aqui, vamos lá. Gente, eu vou começar elevando ao quadrado dos dois lados. Então, aqui ao quadrado vai ficar 1 menos, isso aqui continua, raiz de y4 menos y2, tudo isso, isso aqui ao quadrado vai ficar y2 menos 2y mais 1. Acabou que isso cortou com isso, né? Então, ficou isso aqui assim, né? Menos isso aqui, você vai elevar ao quadrado de novo, essas duas partes que sobraram. Isso aqui ao quadrado, menos vai virar mais, obviamente, e aí vai cortar a raiz, vai ficar y4 menos y2 é igual, isso aqui ao quadrado dá y4, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4y3 mais 4y2. Isso aqui corta com isso. Então, aqui, ó, vou jogar o 4y3 para a esquerda. É igual... e jogar esse 4y2 também. Vai ficar menos 5y2 igual a zero. É uma equação do terceiro grau, mas é só fatorar aqui, ó, por y2. Vai ficar 4y menos 5 igual a zero. Então, você vai igualar o y2 a zero, né, como é um produto. Então, um deles tem que ser zero. Então, o y é igual a zero e o 4y menos 5 tem que também ser igual a zero. Então, o y ficaria 5 sobre 4. Eu teria essas duas raízes, mas eu tenho que conferir. Vamos voltar na original aqui, ó. Se eu colocar zero aqui, 0 menos 0 dá 0, vai ficar 1 menos 0 dá 1, raiz de 1 é 1. Então, ficou 1 aqui desse lado. E 0 menos 1, quanto ficaria do outro lado? Menos 1. Opa, não bateu. Ficou 1 igual a menos 1. Agora, se você conferir a outra raiz,
possivelmente vai dar. Mas vamos tentar aqui, eu vou até abrir um slide novo, porque vai dar uma conta grande aqui agora. Raiz de 1 menos raiz de y4 menos y2 é igual a y menos 1. É isso aqui, né? Beleza, vamos lá. Vamos substituir. A outra raiz que a gente obteve, a primeira foi fácil de substituir, né? Mas agora 5 quartos vai ser um pouquinho mais complicado. Então aqui é 5 quartos elevado a 4 menos 5 quartos elevado ao quadrado é igual a 5 quartos menos 1. Isso aqui vai ficar 1 menos 5 quartos ao quadrado dá 625 sobre... a calculadora aqui, vamos conferir, ver se fica certinho. Ó. Vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. E 4 vezes 4 vezes... Opa! É 4... vamos lá. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256. Tá bom? Então, isso aqui deu raiz de 625 sobre 256 menos 25 sobre 16. Tudo isso é igual, já fazendo MMC aqui, já para adiantar, vai ficar 4, 5 menos 4. Então, isso aqui vai ficar 1 quarto, né? Tá, vamos lá, vamos continuando aqui, ó. 1 menos, se a gente fizer essa conta ali, ó, menos 25 sobre 16, o MMC vai dar 256, né? Vai ficar 625 menos, agora o 25 vezes o 16, né? Porque na hora que fizer 256 dividido por 16 dá 16. E fizer 25 vezes o 16, isso aqui vai dar 400. Então, isso aqui ficou 225 dividido por 256. Então, ficou raiz de 225 sobre 256. Tudo isso igual a 1 quarto. Se a gente fizer aqui a conta agora, vai ficar 1 menos raiz de 225 é 15, raiz de 256 é 16. Tudo isso aqui é igual a 1 quarto. Se a gente fizer aqui o MMC, vai ficar... ali vai ficar 1 sobre 16, igual a 1 quarto. E tá certo. Raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4, vai dar certinho. Tá? Então, essa resposta, a única resposta correta para essa questão seria o 5 quartos. Então, o x é um número entre, 5 quartos, acho que é 1,25, né? Estaria entre 1 e 3 meios, ok? Beleza? Só tomar cuidado com isso. Então, deu uma equação do terceiro grau, mas dava para fazer fatorando ali a resolução. Pegar o esquema, 4y3 menos 5y2, os dois davam para y2, e aí ficava um produto. Quando tiver um produto, a gente iguala a zero cada um dos produtos ali, ok? Mais uma aqui. Vou elevar ao quadrado os dois lados. Todas essas questões aqui da Epicar, tá, gente? Vai ficar x2 mais 4x mais 4 igual... Isso aqui ao quadrado vai cortar só essa raiz. Vai ficar x2 mais 2 raiz de 4x2 mais 8x mais 2. Isso aqui cortou com isso. Então, ficou 4x mais 4 igual 2 raiz dessa coisa grande aqui, ó, horrorosa aqui. Mais 8x mais 2. Vai levar ao quadrado os dois lados de novo. Então, isso aqui vai ficar 16x2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8 vezes 4 de novo, 32x, mais 16 é igual a 4, que multiplica 4x2 mais 8x mais 2. Tá? Então, isso aqui levou ao quadrado, ficou 4, 4x2 mais 8x mais 2. Isso aqui vai ficar 16x2. Olha que lindo que eu estou vendo ali, já vai cortar o x2, não vai ter equação do segundo grau. Isso aqui é bom, facilita. 16x2
mais 32x. Ih, rapaz, vai cortar tudo. Vai cortar aqui, vai cortar aqui. Vai cortar aqui, vai ficar 32x menos 32x dá 0x, igual o 8 menos 16 dá menos 8. Ou seja, o x é menos 8 dividido por 0. Então, na verdade, é conjunto vazio, não tem como. Né? É impossível você ter raiz aqui. Né? Tranquilo? Porque não pode dividir por 0. Ok? Então, vamos lá. Essa questão foi rapidinha, né? Essa aqui, de novo, vou elevar ao quadrado dos dois lados, elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado aqui, vai ficar x2 é igual a 3x mais a2 mais 3a. Isso aqui é uma equação do segundo grau literal, vou ter que jogar todo mundo pro lado ali, x2 menos 3x menos a2 menos 3a. Então, na equação do segundo grau, isso aqui vai ser o A, isso aqui vai ser o B da equação do segundo grau, e o C vai ser isso aqui tudo, igual a 0, né? Então, o delta vai ficar 9 menos 4 vezes o A vezes o C. Ó, o A ele falou que é menor do que menos 3, hein? Então, aqui vai ficar menos A2 menos 3A. Então, esse aqui, o delta vai ficar 9 menos 4A vai ficar menos 4A2, e o menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12A. Eu já falei isso com vocês lá na equação do segundo grau. Quando for literal e tiver 3 termos, é porque tem que ser, senão não tem jeito de fazer, um trinômio quadrado perfeito. E aí, se a gente fizer aqui, ó, o delta, ele vai dar 2A mais 3 ao quadrado, porque a raiz de delta vai só tirar o A ao quadrado, vai ser 2A mais 3, tá certo? Porque na hora que fizer a raiz, corta ao quadrado. Então, aqui o x1 vai ser o menos b, quem é o b ali da equação é o 3, então fica 3, mais 2a mais 3, tudo isso dividido por 2, e o x2 vai ser 3, menos isso, né? Menos 2a mais 3, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai ficar 2a mais 6 por 2, que é como está os dois aqui, divide os dois por 2. Ó. 2a dividido por 2 dá a, e 6 dividido por 2 dá 3. Aqui fica 3 menos 3 dá, corta, vai ficar menos 2a dividido por 2, que vai dar menos a. Ok, essas são as duas soluções. Só que o problema é o seguinte, tem que conferir, né? Então, vamos lá. X, essa aqui é a equação original. Raiz de 3x mais a ao quadrado mais 3a. Lembrando que o que está aqui dentro tem que ser positivo e esse resultado aqui tem que ser positivo, tá? Então, a gente viu a primeira resposta foi a mais 3. Então, ficaria a mais 3. Olha, a mais 3. O a é menor do que menos 3. Gente, eu não vou nem continuar. O a é menor que menos 3. Então, esse resultado de a mais 3, imagina que o a é menor que menos 3, imagina que ele é menos 4. Isso aqui vai dar negativo. Então, nem vou continuar. Essa resposta não pode. Então, eu já elimino essa resposta. Tá vendo? Eu vi que deu negativo. Agora, o valor de menos a. Vamos tentar aqui agora com menos a. Então, o x ficou menos a é igual a raiz de 3 menos a ao quadrado. Vai dar... Aliás, aqui é a ao quadrado mesmo, mais 3a, não é assim? Desculpa, aqui é 3, aqui é 3x, né? Então, ficaria 3 vezes menos a. Então, ficaria menos a é igual a raiz de menos... Esse aqui vai cortar com esse, vai ficar a ao quadrado. Então, a raiz disso, para ela existir, tem que ser um número positivo. E como o a é negativo, porque ele é menor do que menos 3, isso aqui é positivo. Então, tá ok. Porque a raiz de a ao quadrado, né, ela, nesse caso, vai ter que ser o menos a. Tá certo? Então, isso aqui, ó, possui exatamente dois elementos. Não possui elemento menor do que 2. Possui elemento maior do que 3. Né?
Na verdade, a gente possui, o valor é menos A. O A é um valor menor do que, não possui elemento menor do que 2. Possui exatamente 2 elementos? Com certeza não. A número 1 é falsa, porque ele possui só um elemento, né? O A mais 3 não poderia ser a resposta para a gente. Não possui elemento menor do que 2, né? Então, na verdade, aqui, o valor de A foi menos A, o valor foi menos A, né? Então, menos A seria um valor maior do que 3. Isso aqui é verdadeiro, não possui elemento menor do que 3, que 2, é verdade. Possui elemento maior do que 3? Não possui elemento menor do que 2. O elemento, esse menos A, ele é maior do que 3, né? Porque menos A é trocando o sinal. Imagina que o A é menos 5. Então, o menos 5 daria 5. Não possui elemento menor do que 2, é verdadeiro, tá? Possui elemento maior do que 3, com certeza, né? O menos A, ele vai ser maior do que 3. Então, certas seriam 2 e 3 apenas. Não poderia falar que tem 2 elementos, ok? Porque o A mais 3 ali não era a resposta, ok? Aqui, a gente vai jogar o 7 para lá, a raiz de x2 menos 1 é igual a x2 menos 7, eleva ao quadrado dos dois lados. Isso aqui vai ficar x2 menos 1 é igual a x4 menos 14x2 mais 49, menos 14x2, né? Vai ficar x4 menos 15x2 mais 50 igual a 0. Uai, Ed, virou uma biquadrada, é isso mesmo. Então, você substitui o x4 por y2 e o x2 por y. 15y mais 50 igual a 0. Ó, essa aqui tá no jeito para fazer por soma e produto, né? Ou pela fatoração, produto de Stevin, né? Aqui deu y igual a 5, y igual a 10. Então, x2 é igual a 5, x é igual a mais ou menos raiz de 5. x2 é igual a 10, x é igual a mais ou menos raiz de 10. Aí tem um detalhe, tinha que conferir as raízes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui igual a 5, olha aqui, 7 mais 5 ao quadrado dá 25, né? Raiz de 5 ao quadrado, tanto se for raiz de 5 quanto menos raiz de 5, ao quadrado vai dar 5. Então vai ficar 5 menos 1 dá 4. Então vai ficar 7, raiz de 4 é 2, é igual a raiz de 5 ou menos raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Então essa aqui não, nenhuma das duas vai bater. Agora se você tentar aqui, ó, olha só, tá vendo? Era uma irracional que virou uma biquadrada. Aí você fala, não, é biquadrada, não tem que conferir. Tem sim, porque ela antes ela era uma irracional. Cuidado com isso aqui. Então agora, raiz de 10 ou menos raiz de 10 ao quadrado dá 10, que menos 1 dá 9. Então fica 7, raiz de 9 é 3, e raiz de 10 ou menos raiz de 10 ao quadrado vai dar 10. 7 mais 3 é 10? Então as raízes eram só raiz de 10 e menos raiz de 10. Que vai ficar menos, joga todo mundo para dentro, vai dar 100, então vai ficar menos 10, tá? Então muita gente marcaria 50, que multiplicaria o raiz de 5, menos raiz de 5, raiz de 10, menos raiz de 10. Só que essas eram as soluções da biquadrada, mas eu tinha que conferir se elas batiam na irracional, ok? Muita maldade essa questão, cuidado. Aqui de novo, vou fazer de novo, ela vai virar uma irracional. Olha isso, uma biquadrada. Vou levar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar x2 menos 1 igual a 4. x2 menos 8x2 mais 4. Vai ficar 3x2. Olha, aqui é x4, né, gente? 3x4. Não, aqui, não, desculpa. Vai ficar 4x2 mesmo. x4 mesmo. Vamos lá, vamos com calma. x4 é só isso aqui. Vai ficar menos 9x2. E o menos 1 passa para cá, mais 5, igual a 0. Isso aqui virou biquadrado. Eu vou fazer 4y2 menos 9y. Lembrando que depois eu vou ter que conferir as raízes. Primeiro,
tem dois cuidados aqui. Primeiro que isso aqui é biquadrado. Eu vou achar o y e o y não é o que eu quero. Tem que voltar a achar o x. Depois que eu achar o x, tem que conferir a raiz. Então, o delta aqui vai dar 81 menos 4 vezes 4 vezes 5. O delta aqui é 1. Então, vai ficar o y1 vai ficar 9 mais 1 sobre 8. E o y2 vai dar 9 menos 1 sobre 8. Isso aqui vai dar 10 sobre 8, que é a mesma coisa que 5 sobre 4. Isso aqui vai dar 8 por 8, que dá 1. Então, vamos lá. Isso é o y. O x, ele vai ser mais ou menos raiz disso aqui, né? Claro, que o x2, qual foi o primeiro valor de y que a gente teve? 5 quartos. Então, o x vai ficar mais ou menos raiz de 5 sobre 4. Isso aqui ficaria mais ou menos raiz de 5, raiz de 4 é 2. E x2 é igual a 1, então ficaria x igual a mais ou menos raiz de 1, que é x igual a mais ou menos 1. Se a gente voltar e substituir, né, aí a gente tem que pegar a equação original. Raiz de x2 menos 1, raiz de x2 menos 1, menos 2x2, menos 2, mais 2, né? Igual a 0. Foi isso? Vai. Vamos começar pelo 1. Tanto faz 1 ou menos 1. Como o x está sempre elevado ao quadrado, então não vai fazer diferença nenhuma, se for 1 ou menos 1. Então, eu vou fazer uma conferência só. Então, vai ficar menos 1 mais 1 ao quadrado dá 1, menos 1, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2 igual a 0. Então, isso aqui vai ficar 0, menos 2 mais 2 é igual a 0. Menos 2 mais 2 é igual a 0, tá certinho. Então, essas raízes, as duas bateram, tá? Ele quer... Tá. Então, agora o detalhe, né? O x aqui podia ser 1 ou ele podia ser menos 1. Mas ele falou que, olha, o número que expressa a medida da diagonal de um quadrado é a menor raiz positiva da equação tal. Então, como é positiva, a gente vai ignorar esse x igual a menos 1 aqui, tá? Eu comecei a resolver a equação, assim, eu vi a equação e já saí resolvendo. Depois, agora que eu tô, agora na hora de dar a resposta, eu tô lendo o que ele quer, né? Aí, olha só, se a gente fizer aqui, ó, raiz de 5, né? Obviamente, a gente vai ter o raiz de 5 sobre 2 e vai ter o menos raiz de 5 sobre 2. Se a gente fizer aqui a conferência, olha só, eu já conferi o 1. O 1 já é raiz. A outra raiz positiva que a gente poderia ter, só para você entender que às vezes você pode simplificar a sua conta, porque às vezes não tem necessidade. Eu teria que conferir o raiz de 5 sobre 2, mas raiz de 5 é 2, alguma coisa, que dividido por 2 vai dar 1, alguma coisa. Como ele falou que ele quer a menor raiz positiva, mesmo que essa raiz de 5 sobre 2 exista, ela vai ser maior do que 1 e eu quero a menor. Então, a menor com certeza vai ser essa aqui. Aquela lá existindo ou não, tá vendo? Então, às vezes, você simplifica um pouco sua conta. Teria que fazer aqui, ó. Se a gente fizesse aqui, ó, raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, ó, daria 25 sobre 4. Aqui, vou fazer aqui rapidinho só pra gente lembrar como é que faria. Pra gente entender, mas assim, não precisaria, porque a gente já entendeu que a menor é 1. Então, ficaria raiz de 25 sobre 4, aliás, desculpa, raiz de 5 sobre 4, que o raiz de 5 ao quadrado é 5, menos 1, menos 2, raiz de 5 ao quadrado é 5, raiz de 5 sobre 2 ao quadrado é 5 sobre 2, mais 2 igual a 0. Isso aqui vai ficar 1/4, raiz de 1/4, que vai dar meio, menos 5, mais 2 igual a 0. Então, pelo jeito, isso aqui também nem daria exata, né? Nem daria certo isso aqui não, né? 4 daria 1/4 mesmo. Isso aqui ficou 2 vezes... pelo jeito isso aqui não bateria não. Né? Não sei se está certo aqui a conta. Aqui do valor aqui, né? 5, 10. Isso, 5. Certinho. Então não bateria. Mas assim, independente. Então o valor de x, que é o valor da diagonal do quadrado, é
1. Aí aqui tem a parte do quadrado aqui, tá? Que foge um pouquinho da equação irracional. A diagonal do quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. Se a diagonal é 1, é igual ao lado sobre raiz de 2. O lado seria 1 sobre raiz de 2. O certo é o que a gente faz, se eu quisesse o lado, é fazer a racionalização, mas eu quero a área. A área é o lado ao quadrado. Então ficaria 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que ficaria 1 ao quadrado, que é 1, e raiz de 2 ao quadrado, que seria 2. Então não precisava racionalizar não, porque facilitava. Então a resposta seria 0,5, ok? Vamos lá que a gente tem mais algumas questões para fazer, eu acho que mais uma só mais essa. Vamos lá, então isso aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, dá 1 menos x2 ao quadrado, é igual a 1 menos x2 ao quadrado. Se a gente levar ao quadrado dos dois lados, isso aqui vai ficar 1 menos 2x2 mais x4 é igual a 1 menos x2. Isso aqui fazendo vai ficar x4 menos 3x... Não, mentira, vai ficar menos x2. Cortou 1 com 1. Ficou igual a 0. Essa aqui é uma equação biquadrada, mas dá para fazer só fatorando. Lembra que a gente fez assim também algumas biquadradas? Aqui o x ia ser igual a 0 e x2 menos 1 é igual a 0. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Então a gente teria um x igual a 1 e a gente teria outro x igual a menos 1. Tem que conferir, então se a gente fizer o x igual a 0, vai ficar 1 mais 0, 1. 1 menos 0 daria 1. E aí raiz de 1 menos 0 daria 1. Então ficaria 1 igual a 1. X igual a 0 bateu. Se a gente fizer x igual a 1, vai ficar 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. E aqui vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado dá raiz de 0 aqui, né? Então daria 0 igual a 0. Bateria essa resposta. E também o menos 1 daria também, porque aqui o menos 1, aqui, isso aqui dá 0. Isso aqui daria 2. É igual 1 menos 1 ao quadrado, daria 1 menos 1, daria 0 também. Então ficaria 0 igual a 0. Então, na verdade, apresenta o conjunto de números, solução. É subconjunto dos números naturais? Não, porque tem número negativo aqui. Natural não é negativo. Apresenta algum número irracional? Não. Irracional seria alguma raiz que a gente não consegue fazer, né? Por exemplo, raiz de 2. Não. Nossa resposta são números inteiros, né? Possui duas de suas raízes opostas? Sim, o 1 e o menos 1. Tem raízes cujo produto é igual a 1? Na verdade, o produto das três seria 0, né? 0 vezes qualquer coisa daria 0. Então, a resposta seria a letra C. Ok, gente? Finalizamos, então, essa aula de equação irracional. Acabou que teve algumas biquadradas, né? Que a gente acabou da irracional virando biquadrada. E lembrando que não é porque virou biquadrada que você não tem que conferir a raiz, não. Porque ela, originalmente, ela era irracional. Então, mesmo que você tenha que fazer uma biquadrada depois, tem que conferir as raízes, ok? Então, fechou, gente. Irracional está bem explicado aí. Acho que os exemplos estão o que precisa para vocês, tá bom? A gente vai ter uma terceira aula depois, mais para frente, que eu vou pegar uns exercícios bem pesados de irracional e biquadrada para finalizar com vocês. Mas, assim, isso é mais para frente. Assim, agora eu acho que já está ótimo, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima aula.